Como diriam aí os reis da pisadinha, essa rodada tá excelente para ser diferente dos iguais, porque tem muitas boas opções de escalação. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar os confrontos da rodada 15 e passar as melhores dicas por posição para ajudar você a mitar e tirar pontos nas suas ligas. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. É para falar da rodada 15 do Cartola FC. Mas antes, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, mas futebol, análise de dados, fantasy game, tudo isso. Se você curte, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, tá? E antes de começar a falar da rodada 15, vamos falar um pouquinho do nosso desempenho na última rodada aí, como a gente sempre faz, né? E acho que foi um desempenho que variou, tá? Nosso time de sócios fez 94,03 pontos, foi uma excelente pontuação, muito acima da média aí. Hulk de capitão mandou muito bem, o Bahia conseguiu pegar SG, foi um desempenho excelente mesmo, gostei demais, tá? Mas, como a gente sempre fala aqui, a gente mostra principalmente o nosso time do canal, não foi um desempenho legal, fez 62,03, ficou ainda acima da média dos cartoleiros, mas eu não gostei do desempenho, por quê? A gente tentou fazer duas apostas aí que foram muito ousadas, né? A gente tirou o Garro para colocar o Igor Coronado, porque era um cara que estava jogando mais perto do gol, já tinha tido alguns gols no campeonato. O Garro acabou metendo uma mitada de 16 pontos, né? Isso acabou prejudicando muito a nossa pontuação. E também a gente apostou que o jogo do Galo seria difícil contra o Flamengo. O Flamengo acabou ganhando, mas o Hulkzão é monstro, né? Acabou fazendo os 2 gols e nossa aposta no Everaldo não deu certo, tá? E aí acabou fazendo muita diferença. Nesses dois jogadores foram 30 pontos aí de diferença, e complicou muito a nossa rodada, tá? Pontos positivos aí que eu vi dessa rodada. Primeiro, a gente tem acertado nossa aposta aí principal, que a gente sempre tem postado no nosso Instagram. Veguetão da Massa mandou muito bem. Era o segundo atacante com maior probabilidade de participar de gol e meteu o golzinho dele ali. Gerou muita média básica. Ele é um cara que tem muito XG, né? Um cara que finaliza sempre bastante. O Fortaleza vinha cedendo, então deu bastante certo. E outra coisa, tá muito difícil de pegar SG, né? Mas uma coisa interessante para vocês verem é que, ó, na rodada 13, o Palmeiras era o principal SG aqui e conseguiu conquistar SG contra o Corinthians. Na rodada 14, o principal SG da rodada era o Bahia, segundo as estatísticas, e conseguiu pegar SG, tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês, depois da análise de confrontos, vou mostrar para vocês quem é o principal SG da rodada, pensando em estatísticas, que eu acho que tá valendo a pena a gente pesar um pouquinho a mão, porque tem batido, principalmente esse top 1 de SG aí da rodada, tá? Mas vamos lá, pessoal. Já passou a rodada anterior, tivemos uma pontuação aí que variou, então quero que você comente aqui se você foi muito bem. Essa rodada teve gente que passou de 100 pontos, mas teve gente que fez menos de 60, então foi uma rodada que oscilou bastante. Comenta aqui como é que vocês foram aí nessa rodada, qual foi a pontuação de vocês, tá? Mas vamos lá. Passar a próxima rodada aqui, que já começa amanhã, sabadão, com Flamengo e Cuiabá, que eu acho que já vejo um jogo de grande favoritismo, tá? Eu tô gravando esse vídeo bem cedinho e o Joga 10 News ainda nem atualizou, tá? Tava dando uma olhada aqui no Joga 10 News, eles estão ainda com os confrontos da rodada passada aqui, ó. Não tá atualizado, né? Então, a gente vai usar bastante o SofaScore aqui para poder passar a análise de confronto para vocês, tá? Mas, claro, a gente vai destacando algumas peças de cada time e depois a gente vai passar aquelas dicas por posição, com os favoritos, tudo direitinho, tá? Mas vamos lá, pessoal. Começando aqui com o jogo entre Flamengo e Cuiabá, que eu falei para vocês aqui, ó. Olhando também no GE, Flamengo e Cuiabá. O Flamengo, se a gente olhar aqui no SofaScore, tá com 71% de favoritismo. Realmente o Flamengo é bastante favorito nesse jogo aqui. Vem bastante embalado o time do Flamengo aqui. Se a gente olhar, ó, o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, tem uma derrota aí nos últimos 6 ou 7 jogos, se eu não me engano. E o Cuiabá, que tinha melhorado um pouco o desempenho, se a gente olhar o Cuiabá aqui, os últimos 4 jogos, vem de 4 jogos sem vencer, tá? O Petit deu um formato de jogo pro time, melhorou um pouquinho, não era aquele saco de pancada, mas é um time muito mais frágil, tá? Então o Flamengo é bastante favorito. Vejo como um grande potencial de SG. O Tite costuma se defender bem contra esses times mais frágeis, tá? Então, pensar no SG do Flamengo, peça interessante da Ayrton Lucas. A gente sabe que o Cuiabá cede muito ponto pro lado esquerdo ali, né? Os laterais esquerdos sempre enfrentando o Jonathan Cafu, consegue muitos desarmes. A gente tem ali o Rossi, que sempre é um goleiro interessante. Tem um zagueiro ali que pode pensar numa bola aérea ofensiva. Bastante interessante aí. E claro, no setor ofensivo a gente tem o Gerson fazendo ótimos jogos. E claro, Pedro Queixada, monstro, voando baixo aí. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá sempre tomando bastante gols. Então, Flamengo favoritaço para esse jogo, tá?
O segundo jogo que a gente tem na rodada aqui, começando no mesmo horário, então a gente vai ter essas escalações aqui, tanto do Flamengo como do São Paulo e Bragantino, tá? São Paulo que melhorou aí, se a gente olhar o retrospecto recente de São Paulo, vem de 3 vitórias seguidas aí o São Paulo. E o interessante sobre esse jogo é que acho que ele tende a ser bastante de ambas marcam, tá? Deixa eu até trazer aqui no SofaScore sobre esse jogo. Por que ambas marcam, né? Nos últimos 3 jogos de São Paulo que ele venceu, aliás, nos últimos 5 jogos do São Paulo, puxando um retrospecto mais longo aí, o São Paulo tem feito jogos que os dois times têm marcado. E a mesma coisa pensando no time do Bragantino. Também tem perdido quando joga fora de casa, mas tem tido jogos de ambas marcas. Se a gente pegar aqui, ó, o São Paulo nos últimos 6 jogos sofreu gols e o Bragantino nos últimos 5 jogos sofreu gols, tá? O São Paulo tem favoritismo aqui, se a gente olhar o favoritismo do São Paulo de 52%, tá? Contra 24% aqui para o Bragantino. Então, São Paulo é favorito. E aí, se a gente for pensar nas peças que são interessantes, claro, a gente tem o Lucas Moura sempre muito forte, pensando no setor ofensivo do São Paulo. Não sei se o Caleri vai para o jogo ou não. Eu estava olhando no Cartola que ele não estava provável. Não sei se ele está suspenso, alguma coisa assim. Mas se o Caleri for para o jogo, é um nome excelente para a rodada também. Mas fala que o principal destaque ofensivo do São Paulo é o Lucas Moura, tá? Do lado do Bragantino, o Elinho tá suspenso, tá? Então, quem quiser apostar no Eduardo Sá, mas enfim, pensaria mais nas peças do São Paulo, principalmente ali do setor ofensivo. E quem sabe tem um Arboleda, tá? O time do Bragantino é um time que cede bastante desarmes para zagueiro. Então, o Arboleda pode ter um potencial de desarmar interessante para a rodada, tá? Vindo aqui pro próximo jogo entre Cruzeiro e Corinthians, daí é um confronto que a gente consegue ver bem aqui pelo SofaScore, sem nem olhar ali a questão do favoritismo. Pelo seguinte, ó, vamos pegar o Cruzeiro como mandante. O Cruzeiro como mandante tem 5 jogos, 5 vitórias, tá? 100% de aproveitamento em casa. Junto com o Bahia, são os dois únicos times que estão 100% jogando como mandante, tá? E se a gente pegar o Corinthians como visitante, é um time muito frágil, tá? Tá bem que para baixo não tem nenhuma vitória, 2 empates e 5 derrotas aí. O Corinthians em casa melhora um pouco seu desempenho, a gente tinha falado aí, falou que o Corinthians era favorito contra o time do Vitória, né? Em casa ele só tem uma derrota aí, mas fora de casa é uma tragédia o time do Corinthians, parece que sem o apoio da torcida não consegue jogar. Eu acho que o Cruzeiro tem um potencial de SG legal para a rodada, tá? Vem de 2 jogos que segurou o SG em casa, né? O Cruzeiro, contra o time do Atlético Paranaense e contra o time do Fluminense, que tem até setores ofensivos mais produtivos do que o próprio time do Corinthians. Então, o William, muito forte, vai enfrentar o Wesley, que perde muita posse de bola, tá? O William, cara, tá voando no Cartola. A gente tem também o Matheus Pereira, tá? Treinador do time do Corinthians, que toma bastante gol. O Matheus Pereira é a principal peça ofensiva do Cruzeiro, né? É o cara que cobra algumas bolas paradas, que sempre pisa bastante na área, que é o cara da assistência. Então, 2 caras muito fortes. Eu focaria mais nesses 2 jogadores, tá? Do lado do Corinthians, claro, não vejo nenhuma peça, talvez o Garro, que é sempre muita média básica, mas enfim, um jogo mais complicado pro Corinthians, né? Focar nesses 2 caras aí, o William, o Matheus Pereira, o Cruzeiro é bem favorito nesse jogo aí, tá? E no próximo jogo aqui entre Fortaleza e Fluminense, novamente a gente tem de novo um confronto que a gente percebe bastante pelo mando de campo aqui. Então, Fortaleza, que vem de 4 vitórias em casa, tá? E se a gente pegar o Fortaleza, nos últimos 4 jogos que ele ganhou, em 3 ele pegou SG, então é o SG pra gente ficar de olho. Em frente ao Fluminense, que além de estar péssimo no campeonato, né? Fluminense afundadaço na lanterna, ó. O Fluminense, mesmo que ganhar esse jogo, ele não chega nem perto de sair da zona de rebaixamento, tá? Ele não sai, nem se ele ganhar e todo mundo da zona de rebaixamento perder, ele continua lanterna, tá? Então, a fase do Fluminense é horrorosa, tá? Como visitante é pior ainda, por incrível que pareça, tá? São 6 derrotas em 6 jogos, apenas 2 gols marcados, 11 gols sofridos, então o Fortaleza é muito favorito, tá? Então pensar em, por exemplo, Bruno Pacheco, né? O time do Fluminense cede muito pontos para laterais ali, cede muito pontos para zagueiro, então pensar num Tite do Fortaleza pode ser um nome interessante para a rodada, né? A gente tem ali um João Ricardo, que pode ser uma peça interessante. O Vojvoda, no ataque a gente tem Lucero, tem Pochettino, né? Que são caras que geram bastante chance de gol. Só tomar cuidado com as peças ofensivas do time do Fortaleza, pelo seguinte, né? O Fluminense acabou de estrear ali o Mano Menezes, ele é um cara que costuma fazer retrancas fortes, tá? Então a gente viu no último jogo ali, Fluminense Internacional, foi 1-1. O time do Internacional teve algumas dificuldades para criar, então só tomar cuidado com isso. Mas o SG do Fortaleza eu acho que é bastante forte aí para a rodada, tá? E no próximo jogo aqui entre Juventude e Grêmio, um jogo de um clássico, né? Clássico lá do Rio Grande do Sul. Se a gente pegar em questão de mando de campo, a gente vai ver aqui que, como mandante, o time do Juventude é muito forte, né? A gente nas últimas rodadas apostou bastante contra o Juventude, mas é o que eu falei. Fora de casa é um time, jogando em casa o Juventude é outro time, né?
E o Grêmio vendo uma fase horrível, né? Empatou com o Palmeiras ali, o Renato Gaúcho foi chamado de burro, vendo uma crise, o Grêmio tá em 18º colocado aqui, jogando um futebol pobre, tá com bastante dificuldade. Eu acho que o Juventude, apesar de ser um clássico, é favorito, mas clássico é sempre difícil de a gente apostar, tá? Eu vejo um jogo de poucos gols, jogos dos times gaúchos ali, quando são clássicos, são sempre jogos bem amarrados, tá? Então, quem sabe pensar num Gabriel, goleiro do Juventude, num Danilo Bosa, que é um cara que em casa costuma ter pontuações interessantes aí, e o time do Grêmio cede bastante ponto para zagueiro, tá? Mas é um jogo que eu vou acabar fugindo um pouco, tá, pessoal? É bastante complicado de apostar nesse jogo. Vindo aqui para Internacional e Vasco, quero fazer um destaque sobre o time do Vasco, que melhorou bastante o desempenho, tá? O Vasco saiu da zona de rebaixamento, tá em 14º, tá? E se a gente pegar os últimos 4 jogos, ganhou do time do Fortaleza, empatou com o time do Botafogo, ganhou do time do São Paulo, e a derrota que foi pro Bahia, jogando lá, que o Bahia é sempre muito forte, e foi um jogo que até a expulsão o Vasco tá muito bem. Então, os últimos 4 jogos com o novo técnico, com o Paiva, o time do Vasco melhorou bastante, tá? O Internacional tem oscilado, mas aí eu acho que a gente tem que pensar no fator mando de campo, tá? O Vasco melhorou, mas se a gente pegar aí os 3 jogos que ele mandou muito bem, foi em casa, tá? Fora a gente vê que o Vasco tá muito mal aí, também tem 6 jogos e 6 derrotas, apenas 3 gols marcados e 11 gols sofridos, tá? Então, pensar em peças do Internacional, a gente tem o Igor Gomes, zagueiro do Inter, que vem de assistência, gol, desarme, é um cara que tá jogando muito bem mesmo, tá? O time do Vasco cede bastante ponto para zagueiro, a gente vai dar uma olhadinha quando a gente fala na dica de posição. Do meio para frente, a gente vai ter provavelmente a volta do Wesley, que precisa confirmar se ele volta ou não, tá? Mas deve ter a volta do Wesley aí. A gente tem o Alan Patrick, que em casa sempre joga muito bem, é jogador de pênalti, bola parada, é o principal jogador de criação de chance desse time. Tem gerado alguma média básica, contra o Fluminense não mandou bem, mas é um cara que, em geral, tem bastante média básica. Então fica de olho aí, Alan Patrick, o Wesley do setor ofensivo, da defesa, Igor Gomes e o René, tá? O time do Vasco cede bastante ponto do lateral esquerdo, é uma zona frágil ali do Vasco, tá? Então pensar no René como uma peça interessante também para vocês escalarem, tá? Vindo o próximo jogo aqui, entre Vitória e Criciúma, um jogo com muita tendência de ambas marcam, tá? O Criciúma é um time que ofensivamente vai muito bem, o time do Vitória é um time que ofensivamente tem suas peças, a gente viu contra o Corinthians ali, o Alejandro marcou 2 gols, tá? Mas as peças que eu vou destacar para vocês aqui o time do Vitória é um time que cede muito pontos para atacante, então pensar no Bolasie pelo lado do Criciúma. E o time do Criciúma é um time que cede muito pontos para meia, a gente já destacou isso várias vezes, então pensar ali no Mateuzinho ou no William Oliveira, eu prefiro um pouco mais o Mateuzinho, um cara mais de média básica. Zicou na última rodada em casa, mas costuma ter uma média muito, muito boa em casa, tá? E no próximo jogo aqui entre Palmeiras e Bahia, daí o pessoal vai falar, é um jogo equilibrado, um jogo muito equilibrado, tá? Dois times estão com a mesma pontuação, 27 pontos, disputa do terceiro e do quarto colocado nessa rodada, mas eu acho que o fator mando de campo tem um pezinho para estar um leve favoritismo para o Palmeiras, tá? A gente vê em casa, o Palmeiras vem de 4 vitórias seguidas, tá? Começou o ano muito mal como mandante, jogando em Barueri, o Palmeiras não vai bem, mas está invicto no Allianz Parque, vem de 4 vitórias jogando em casa. E o Bahia jogando fora, tá, pessoal? É um time que a gente vê aqui que é o 12º melhor desempenho, tá? E um detalhe interessante sobre o time do Bahia jogando fora de casa, vem de 4 jogos sem vencer, mas não é nem isso. É que em todos os jogos que o Bahia fez fora de casa, o jogo foi de ambas marcas, tá? Os dois times marcaram, então é um jogo que eu não vejo para SG. A gente sempre fala de peças do Palmeiras defensiva, nessa rodada eu não gosto de nenhuma peça defensiva do Palmeiras, tá? Mas peças ofensivas eu gosto. A gente deve ter a volta do Veiga aí, pelo Palmeiras, é um cara que estava muito embalado, acabou sendo expulso ali contra o Corinthians, mas tem feito bons jogos, girando média básica. A gente tem o Estevão voando baixo, jogando muita bola o Estevão, tá? E do lado do Bahia a gente tem o Jean Lucas, que vai sempre muito bem fora de casa, gera muita média básica, finaliza bastante. Num jogo com tendência de gols, ele pode ser uma peça interessante. Fica de olho no Everaldo, tá? Corredor de pênalti do Bahia. Em casa, o Everaldo não tá indo bem, né? Vou desistir do Everaldo jogando em casa, a gente apostou ele nele, não deu certo. Mas os 5 gols do Everaldo jogando fora, 4 foram fora de casa, tá? Então, como eu falei, destacar peças dos dois times ofensivos. Jean Lucas e Everaldo, Rafael Veiga e Estevão, tá? Eu acho que o Palmeiras tem um leve favoritismo, mas as 4 peças que eu citei aí são muito fortes para a rodada, tá? Vira um próximo jogo aqui, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Vai ser um jogo que eu vou fugir, assim como Juventude e Grêmio, tá? Nem vou passar muito para esse jogo, por quê? O Atlético Paranaense tem oscilado muito, né? Perdeu pro São Paulo jogando em casa. É um time que não se encontra, se joga bem, se joga mal. Vai estar sem o goleiro titular, né? Sem o Bento, que é o goleiro titular, sem o Léo Lins, que é o goleiro reserva, né? Aí você fala, então o Atlético Goianiense é favorito. Vou escalar o Chay, o Luiz Fernando. Mas o Atlético Goianiense jogando como mandante, é o pior time como mandante, tá? Tá muito mal. Então, um jogo que eu vou acabar fugindo, não vou escalar ninguém. E para finalizar aqui, a gente tem Botafogo e Atlético Mineiro. O Botafogo é favorito para esse jogo. Um jogo que o Botafogo tem muita tendência de marcar gols, tá?
O Galão se acostumou a tomar de 4 lá, ele, né? O Galo tomou aí 3 jogos seguidos, tomou 4 gols, então tá com uma defesa muito, muito frágil, tá? O que tem salvado um pouco esse time do Atlético Mineiro é que ele costuma marcar muitos gols, tá? Então tem Hulk, tem Paulinho, tem Scarpa, né? Se a gente até pegar aqui o desempenho dos times, o Botafogo, 23 gols marcados, 14 gols sofridos. E o time do Atlético Mineiro, 20 gols marcados e 20 gols sofridos. Então, é um jogo com uma grande tendência de ambas marcam, tá? Então, pensar em Tiquinho Soares, Júnior Santos, do lado do Galo, pensar em Scarpa, em Hulk, tá? E até, eu acho que o Botafogo é favorito, tá? Mas tomar cuidado, porque o Galo, fora de casa, tem machucado até mais do que jogando em casa, tá? É o quarto melhor visitante aí do campeonato, tá? Então, pensar em peças ofensivas aí. Mas é isso, pessoal, sobre a análise dos confrontos ali. Vamos passar agora para vocês que eu prometi ali da tabelinha de melhores SGs, tá? E também, depois, uma coisa interessante para vocês ficarem de olho, é uma rodada que, como eu falei para vocês viram quantas opções tem em cada time? Então, vai ser uma rodada que a gente vai conseguir fazer algumas apostas interessantes, tá? Tá muito bom para diferenciar. Quando eu chegar no meio de campo, eu vou mostrar os mais escalados e vou mostrar que nessa rodada a gente tem pelo menos 6 opções muito, muito fortes, tá? Então, tem 3 caras muito seguros e tem 3 caras muito ousados. Aí vai um pouquinho da estratégia de você, tá? Mas vamos lá, deixa eu vir aqui para a escalação, vender todo o time e falar os melhores SGs aqui para a rodada, tá? Então vamos vir aqui para nossa tabelinha de scouts. E aí, pessoal, o time que está com melhor probabilidade de SG é o Flamengo, tá? 51%, então a gente tem que ficar de olho no Flamengo ali com um potencial de SG legal. Depois aparece o Internacional, principalmente porque o Vasco fora de casa está muito mal, mas toma cuidado. O Vasco melhorou um pouco o desempenho dele, tá? Então eu inverteria a ordem aqui, eu colocaria primeiro o Flamengo, depois eu colocaria o Cruzeiro com um SG bem forte para a rodada, tá enfrentando o Corinthians. Fora de casa tá muito mal, tá? E o Cruzeiro vem de 2 SGs conquistados em casa. Depois eu colocaria o Fortaleza, tá? Eu acho que o Fortaleza tem um SG legal contra o time do Fluminense, tá tendo dificuldade de criar. O Fortaleza muito forte em casa. Depois colocaria o Inter. Então, nessa ordem. Flamengo, Cruzeiro, Fortaleza e Inter. Lembrando que tá muito difícil de pegar SG. Eu vou focar bastante aqui no Flamengo, que tem batido esse top 1 de SG aí para rodada, tá? Mais ousado aí teria, sei lá, São Paulo, Botafogo, Palmeiras. Para falar a verdade, depois daqui eu não acho que nenhum SG é provável, tá? Acho que todos são muito ousados aí para rodada, tá? Destacar esses 4 mesmo, acho que estão bem acima, principalmente o do Flamengo aqui, tá? Mas vamos lá. Vamos começar escalando nossos goleiros aqui, tá? E aí até aqui a gente vai destacar os nossos favoritos para rodada e vamos usar bastante o Cartola FC Brasil, tá? Então, alguns sites que eu sempre recomendo para vocês, SofaScore, Cartola FC Brasil, o Joga 10 News, que não está atualizado ainda, mas Footstats também, Futebol Reference, eu gosto sempre de trazer esse panorama para vocês, tá? Mas vamos lá, começar com os atletas favoritos aqui. Eu trouxe 3, tá? Que eu acho que são justamente os 3 principais potenciais de SG, tá? A gente tem um João Ricardo enfrentando o time do Fluminense, mas o time do Fluminense não é aquele time que cede muitas finalizações, é um time que cede bastante SG, mas o João Ricardo é um goleiro interessante. A gente tem o Rossi do Flamengo, pensando num SG aí muito bom para a rodada, talvez o principal SG, precisando de bem pouquinho para valorizar, 0,59 só para começar a valorizar. A gente sabe que o Cuiabá é um time que não finaliza tanto assim, mas tem cedido bastante SG, então pode ser um goleiro interessante. E destacar para vocês aqui no Cartola FC Brasil, o Anderson, tá? Goleiro do Cruzeiro. É um cara que vocês sabem que eu não sou tão fã assim, mas o cruzamento de scout pro Anderson nessa rodada é muito, muito forte, tá, pessoal? A gente tem falado isso com uma grande regularidade, o que o time do Corinthians cede de pontos para goleiro. Então, aqui, 4 defesas e SG, aqui não teve SG, mas 6 defesas, aqui 8 pontos, tá? Então, é um dos times que mais cedem pontos para goleiro, tem esse cruzamento de scout muito bom pro Anderson, tá? Por enquanto, no meu time, por precisar de bem pouquinho para valorizar, e porque eu tô pensando bastante em pesar a mão nesse SG do Flamengo, porque tem sido confiável, eu vou com o Rossi aqui no meu gol, tá? Vamos passar aqui para a questão dos laterais. Eu destaquei só 2 nomes, na verdade eu destaquei 3, tá? Porque um não tá provável aqui, tá? Mas vou começar falando do cara que não tem como ficar de fora do seu time, tá? O William precisando de 2,30 para começar a valorizar. Ele não tá provável, mas ele deve voltar a jogar agora, tá? Ele cumpriu suspensão no último jogo. Ele tá com uma média em casa absurda, tá jogando muita bola em casa, o William. Vem de 3 pontuações acima de 10 pontos. Tem o potencial de SG com o time do Corinthians. E além disso, ele vai enfrentar o Wesley, né? Que é um cara que é muito bom de bola, sempre muito driblador, mas também perde muita posse de bola, cede muitos desarmes. Tá? Então, o William é unanimidade para a rodada. Inclusive, eu acho que ele pode ter um bom potencial de capitão para a rodada. Quem quiser usar um pouquinho mais do capitão, o William seria um excelente nome aí para buscar de capitão, tá? Falando aqui de outros nomes aqui, vou pegar no Cartão FC Brasil rapidinho com vocês.
Eu quero destacar ali, eu falei do Bruno Pacheco, que eu vou destacar ali para vocês, tá? Então, deixa eu destacar aqui, cadê? O Ayrton Lucas, quero dar um destaque para ele, e quero destacar também o Bruno Pacheco do Fortaleza, tá? Então, começando pelo Bruno Pacheco aqui, esse time do Fluminense tem cedido muito ponto para lateral, olha isso. 11,5, 10,5, 26,4, 10,9, 10,2. São, assim, três jogos aqui em que quase todos os laterais passaram de 10 pontos, tá? E isso continua aqui contra o Corinthians também aconteceu isso, enfim. É um mar de pontos lateral que esse time do Grêmio, time do Fluminense tem cedido. Tem o potencial de SG. O problema só um pouquinho aqui desse time do, do Bruno Pacheco é que, enfim, ele teve essa mitada de que ele deu SG e fez gol, aqui deu SG, mas ele tem sido meio inimigo da média básica, tá? Não tem desarmado muito, então ficaria mais pé atrás em relação a ele, mas pelo sedimento é excelente, tá? E se a gente olhar o Ayrton Lucas, daí já é um cara que eu confio bastante, costuma gerar bastante média básica, tá? E vai enfrentar esse time do Cuiabá, que cede muito pontos pro lateral esquerdo, né? Então aqui, Matheus Bidu e Hugo foram muito bem, aqui o Wellington com média básica, aqui o Kaique Bruno também andou muito bem, então é um time com uma regularidade muito grande de ceder. Por enquanto, eu vou com o Ayrton Lucas, tá? Mas o Bruno Pacheco seria uma opção excelente para a rodada. Falando de alguns outros nomes aqui, a gente teria o René, que eu comentei com vocês, enfrentando esse lado direito do Vasco, que perde muita posse de bola, cede muito espaço também na defesa, então o René pode ser um cara interessante. A gente tem sempre o Piquerez, mas nessa rodada eu não gosto muito, tá? O time do Bahia costuma tirar esses dias. A gente tem um Cuiabano pensando no setor ofensivo ali, enfim. E aí, descendo mais para baixo, talvez um Wesley do Flamengo poderia ser interessante. O próprio Tinga, né, alternativo ao Bruno Pacheco, poderia ser um nome legal aí para a rodada, tá, pessoal? Mas eu destacaria esses três nomes que eu falei: Bruno Pacheco, Ayrton Lucas e o William, unanimidade para a rodada. E ainda poderia colocar ali um Piquerez e um René com opções viáveis aí para fechar o nosso top 5, tá? Por enquanto, vamos de William e Ayrton Lucas, tá? Vindo aqui para a zaga, pessoal, quero começar destacando aqui. Deixa eu até filtrar aqui pelos favoritos de novo, tá? Eu coloquei quatro nomes, tá? O primeiro nome que eu vou destacar é o Fabrício Bruno. Não tem um cedimento muito grande, o time do Cuiabá não cede muitos pontos para zagueiro, assim, mas é um potencial de SG do Flamengo. O Fabrício Bruno tem gerado sua média básica, ali dois pontinhos, que já é uma coisa legal para zagueiro, tá? E além disso, o time ele tem conseguido ir muito bem na bola aérea, tá? Então o Fabrício Bruno é um nome legal. E esses outros três nomes que eu coloquei aqui, são três nomes que o adversário cede muito ponto, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui no Cartão FC Brasil essa questão do cedimento, tá? Então, vou começar destacando o Igor Gomes, vou destacar aqui para vocês o Zé Ivaldo do Cruzeiro e vou destacar aqui para vocês o Tite do Fortaleza, tá? Então, começando pelo Igor Gomes, que vai ser minha primeira escolha. Primeiro, tem tido ótimas pontuações, aqui teve um SG e uma assistência, ainda gerou 2 desarmes. Aqui pegou SG. No jogo contra o time do Fluminense, ele fez o gol, tá? Um baita golaço, tem chegado um pouquinho mais à frente. Às vezes joga ali como lateral direito, pode pegar esse potencial do Vasco CD também. E olha as pontuações que o Vasco tem cedido. Então aqui o Gabriel Xavier, 4,5 de média básica. O Bossa, 3,4 de média básica. Aqui o Kaique Rocha, 4,5 e 4,1 de média básica. Então é um cara que vai estar no meu time aqui, o Igor Gomes, tá? Essa segunda vaga aqui a gente tem também o Zé Ivaldo, tá? O time do Corinthians cede muito pontos para zagueiro, teve o gol de cabeça, mas aqui Igor Gomes também mandando muito bem, é um time que cede muito também. E a gente tem também o time do Fluminense cedendo bastante pontos para zagueiro, com muitas falhas na bola aérea, tá? Se eu não me engano, de 4 jogos fora de casa, em 3 ele levou gol de zagueiro, tá? Então, tanto o Tite como o Zé Ivaldo podem ser nomes interessantes. Eu fico um pouco mais pé atrás aqui dos dois, porque o Zé Ivaldo é muito faltoso, o Tite também não tem sido um cara muito bom de média básica, se a gente olhar aqui, ó, tem oscilado bastante, assim, né? Tem uns 15 desarmes em 10 jogos, mas é um cara que comete muitas faltas, 17 faltas em 10 jogos é uma coisa que me preocupa, assim como o Zé Ivaldo, tá? 11 faltas cometidas em 11 jogos é uma coisa que me preocupa um pouco, tá? Então, por enquanto, como eu falei para vocês, eu quero pesar bastante a mão aqui no Flamengo, tá? Porque tem um potencial de SG forte para rodar. Então, vou triplicar o Flamengo na defesa numa ousadia um pouquinho maior, tá? Vindo aqui para o meio de campo, que eu prometi para vocês de trazer 6 nomes para vocês que eu acho que tem bastante potencial. Vou trazer agora, mostrar o sedimento, mostrar a média dos jogadores. Mas antes, pessoal, só pedir para vocês aí, de novo, reforçar o pedido. Para quem não é novo, quem é novo no canal, se inscrever no canal, tá? A gente chegou aos 3.000 inscritos, 3.500 inscritos, agradecer demais vocês. A gente está com a meta de até o final do ano chegar a 5.000 inscritos. A gente sempre traz bastante conteúdo diferente para vocês, com bastante análise de dados, bastante análise de futebol mesmo, tá? Então,
dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, deixa o like, tá? Se vocês deixarem o like aí, de novo, lembrando aquela metinha, amanhã tem live, tá? Fiquem também, sigam a gente no Instagram, @cartordados. Eu não sei exatamente o horário da live. Deve ser ali à tarde, 3 horas, 2h30, eu não sei ainda direito, então eu vou colocar no Instagram para vocês, tá? Mas se vocês baterem a meta de likes, então, 200 likes, a gente mostra nossa tabelinha de atacantes. 300 likes, tabelinha de atacantes e tabelinha de meias também, tá? Então, dá aquela moral, deixa o like pra gente. A gente vai mostrar na live se bater essa meta de likes, tá? Então, dá aquela moral pra gente, sigam a gente no Instagram, estamos postando também lá apostas, unanimidades pra rodada, SG, bastante coisa lá, tá? Mas vamos lá, falar do meio de campo, e essa rodada tá recheadaço de meio de campo, e até falando um pouquinho de como você pode tirar pontos. Então, por exemplo, um jeito de tentar tirar pontos é tentar pesar um pouco mais uma defesa, porque, por exemplo, se o Flamengo segurar esse SG, tem sido tão difícil pegar um SG, você vai estourar já na pontuação, vai conseguir tirar bastante ponto aí. Foi o que aconteceu no time do Sócio, tá? A gente colocou 3 peças do Bahia, pegou SG, além das apostas ali no meio de campo no ataque, a gente conseguiu estourar na pontuação, tá? Então, vou focar ali. E aí, pessoal, vou trazer 6 peças para você. Pô, aqui tem 5. Deixa eu tirar dos prováveis aqui para trazer ainda o Rafael Veiga, tá? Então vamos lá. Lucas Moura enfrentando o time do Bragantino, com um jogo com uma grande tendência de gols aí, uma grande tendência de gols. A gente sabe que o Lucas Moura é um cara muito bom de média básica. Depois, a gente tem o Rafael Veiga, que vem de ótimas pontuações em casa. Aqui fez 9,80, sendo que ele foi expulso, tá? Antes ele tinha feito 9,90, fazendo uma assistência, mais 4,90 de média básica. Aqui ele fez gol, gerou mais 6,30 de média básica. Aqui, 6,90 de média básica pura. Olha isso. Então aqui, ó, já falamos do Lucas Moura, que é um cara muito bom de média básica, no jogo com tendência de gols. Aqui o Rafael Veiga, jogo também com tendência de gol, de ambas marcam, e que tá gerando muita média básica. Excelente. A gente tem o Matheus Pereira enfrentando o Corinthians é um dos times que mais cedem pontos para meio de campo. E o Matheus Pereira com grande protagonismo ofensivo, então um nome excelente aqui para a rodada. A gente tem também o Alan Patrick, deixa eu mostrar aqui para vocês no Cartão FC Brasil, o tanto que o Vasco tem cedido de ponto para meio de campo, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Vou até filtrar o Mateuzinho, que vai ser o próximo, e vou filtrar também o Gerson, e vou colocar aqui o Alan Patrick, tá? Alan Patrick aqui. Vamos lá, ó. Vou começar com o Alan Patrick. Olha o Vasco. 9,8 pro Tassiano, 4,1 pro Everton Ribeiro, 4,3 pro Cauli. Giancarlo, 9,2. Jadson, 6,1. 6,9 pro Rafael Veiga. 20,2 pro Eric. Olha o tanto de pontos que o Vasco cede para mim. Então, o Alan Patrick também é uma opção legal para rodada. A gente tem aqui, ó, o Gerson. Olha a fase do Gerson em casa. 11,7, 14,9. Gerando muita média básica, vai enfrentar o Cuiabá. Nome muito forte também para rodada. A gente tem o Mateuzinho, que, tudo bem, zicou na última rodada, mas vinha com uma média em casa, ó, de 7,96. Entendeu? Esse time do Criciúma que a gente sabe que sai de muito ponto para meia. Então, ó, aqui foram 6 nomes que eu destaquei para vocês, com potencial, assim, muito, muito forte, tá? Eu acho que até nessa rodada pode valer a pena um 4-4-2, pode ser interessante para a rodada sim, tá? Eu gosto bastante aí. E sem contar que a gente nem destacou aqui para vocês, ó, deixa eu tirar dos favoritos. A gente tem ainda um Jean Lucas, que eu comentei que pode ser um nome interessante contra o Palmeiras. A gente tem um Jadson do Juventude, que pode ser interessante ali, pensando em média básica. Tem alternativa ali ao Lohan, tem o Lohan, enfim, uma opção absurda de meio de campo. Se a gente olhar aqui os mais escalados, vamos ver como é que tá os mais escalados. Então tem aqui o... Opa, deixa eu dar um F5 aqui rapidão. Vamos lá, vamos lá. Então aqui tem o Gerson, Lucas Moura e Matheus Pereira como opções aí para você escalar, tá? São os 3 mais escalados. Então, por exemplo, se você quer ir na segurança, você pode escalar esses 3, mas se você está pensando em tirar pontos, que é uma ousadia maior, você pode fazer o meio de campo com Alan Patrick, Mateuzinho e Rafael Veiga, tá? Então, por exemplo, aqui nesse time, pensando numa ousadia maior, vou fazer isso, Alan Patrick, Mateuzinho e o Rafael Veiga, tá? Então vamos escalar nosso time assim por enquanto. Mas como eu falei, isso é um time tentando tirar pontos, mas, por exemplo, vocês poderiam buscar um time mais seguro e colocar Lucas Moura, Matheus Pereira e Gerson. Seria um meio de campo muito forte. Todos têm potencial muito parecido. Amanhã na live a gente, como eu falei pra vocês, ó, meta de 300 likes pra gente mostrar nossa tabelinha de meio de campo aí pra vocês, tá? Vamos agora finalmente pro ataque, para depois a gente escalar o nosso capitão aí pra rodada, tá? Então, é o que eu falei, eu vejo 2 times com muito potencial aqui, que são o Pedro, do Flamengo, jogando muita bola, artilheiro do campeonato, enfrentando o Cuiabá, que é um time que toma muitos gols ali,
E vejo também o Estevão, tá, pessoal, como um nome muito difícil de deixar de fora. Por quê? É um cara que tem gerado muita média básica, então mesmo que ele não participe de gol, é 4,50, 5 pontos de média básica. E deixa eu até mostrar o segmento aqui do time do Bahia para atacante, para vocês verem uma coisa interessante, né? Porque às vezes parece, você está escalando o Estevão só porque ele tem média básica, só porque é o Palmeiras vai jogar em casa, mas olha esse daqui, o Bahia, tá? Em casa o Bahia vai muito bem, mas olha fora. Ferreira, 12,6. Luciano, 14,8. Caleri, 14,2. Contra o Flamengo, Pedro, 7,9. Aqui contra o time do Criciúma, Arthur Kaique, 10. Hulk, 11,2. Então, Jefinho, 9,5. Então, todos os jogos teve um atacante participando de gol contra o time do Bahia, tá? Então, é um time forte, eu acho que o jogo é parelho, tá? Pode ser que seja um empate, mas eu gosto muito desse jogo para gols, então eu vou buscar aqui Rafael Veiga e Estevam essa dobradinha, tá? Para fechar o ataque, deixa eu trazer meus atletas favoritos aqui. Aí a gente tem o Luiz Araújo, que tá com média excelente. Ele tem gerado muita média básica, tem cobrado várias bolas paradas do Flamengo, tá? Tem jogado muito bem mesmo o Luiz Araújo. E a gente tem o Lucerão aqui, ó. Precisando de pouco para valorizar. E muita gente no último jogo falou, Luceiro contra o Vasco. Tá? Eu falei, então, pessoal, tem uma questão aí com o Luceiro, porque ele é o atacante caseiro, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. O Luceiro, fora de casa, as pontuações dele super baixas aqui, mas em casa, 7,7, 17,4, 10,1. Então, voando baixo, vai enfrentar esse time do Fluminense, tem tomado muitos gols, tá? Então, assim, eu tô bastante em dúvida se eu fecho aqui com o Luceiro, com o Luiz Araújo, ou se eu faço um 4-4-2, tá? Vou falar aqui do Tite, aqui do técnico, rapidinho. A gente tem o Abel Ferreira muito regular sempre, mas nessa rodada, pessoal, pelo favoritismo muito grande na rodada, eu vou colocar o Tite, tá? Você poderia ir aqui com um Zubeldia, que seria interessante, o Eduardo Cudê seria um cara interessante, o próprio Juan Voivoda seria um cara interessante, quem tá mais sem cartoleta, o Fernando Seabra seria um cara forte, mas eu vou pesar no Flamengo, vou botar o Tite aqui e vou fechar uma defesa forte do Flamengo. Se pegar esse dia, a gente tira bastante ponto, tá? Tô bastante em dúvida, provavelmente vou fechar na live. Eu vou seguir bastante aqui, de novo, olhando esse mapa da SG. Então, aqui, a gente tem os times com maior probabilidade de SG. E aqui para baixo, a gente tem os times com menor probabilidade de SG, tá? Então, por exemplo, a gente tem o Cuiabá, que é o time com menor probabilidade de pegar SG. Ou seja, o Flamengo é o time que tem mais chance de marcar gols na rodada, tá? Depois tem o Palmeiras, o maior time com chance de marcar gols. Depois o Inter, tá? Depois o Fluminense. Então, é o que eu falei. Ou a gente já tem aqui o Alan Patrick para cercar esse potencial que o Vasco tem cedido. A gente já tem aqui Veiga e Estevam para cercar esse potencial. Aqui a gente só tem o Pedro, tá? E aqui do Fortaleza a gente não tem ninguém. Por isso que eu tô na dúvida. Ou colocar uma dobra do Flamengo com o Luiz Araújo, ou colocar o Luceiro, tá? E eu tô pensando agora, acabei de pensar, vou fazer uma ousadia um pouquinho maior. Uma coisa, acho que eu nunca fiz isso, tá? Vou mudar para um 4-4-2 e vou cercar o potencial do Flamengo com o Gerson, tá? Vocês viram o que ele tem gerado ali em casa, jogando muita bola, né? O Gerson aqui, ó. Média básica também. Vou assim, ó. Gostei desse time aqui, 4-4-2. Tem muita opção boa de meia nessa rodada, tá? Então a gente vai com o time assim. Pensamos no Flamengo, assim, mais ousadia. Quem quisesse ir mais na segurança, poderia aqui na zaga, por exemplo, aqui na lateral, colocar um Bruno Pacheco da vida, aqui, ou então aqui trocar por um Zé Ivaldo, ou por um zagueiro do Fortaleza, ou aqui trocar o Tite, colocar um outro técnico, por exemplo, um Voivoda, um Zubeldia, um Fernando Seabra, enfim, estou passando opções, eu gosto de fazer isso com você, tá? Para finalizar aqui nosso vídeo, capitão para rodada, como eu falei, o Veiga poderia ser um capitão legal, o Estevam poderia ser um capitão legal, até o William poderia ser um capitão mais fora da curva, tá? Como a gente já está usando bastante aqui na zaga, no meio de campo, eu vou mais na segurança, tá? O time do Cuiabá é o time que tem mais chance de tomar gol, Pedro artilheiro do campeonato é o match perfeito, vamos colocar a faixa de capitão aqui no queixada, tá? Gostei muito do meu time aqui. Amanhã na live a gente atualiza, então fiquem de olho no Instagram para ver o horário da live. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Lembrando que na live também a gente coloca o banco de reservas lá, pessoal. Para a gente deve fazer o hack aqui e tudo mais, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima. Falou!